Me converti a Deus, sou abençoado. Deus está me usando, me abençoando. Agora é só vitória. Minha salvação está garantida. Não é bem assim. A paz do Senhor a todos, eu sou Anderson Rigobello e mais um Bate-Papo Cristão está começando. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco justamente sobre isso. Porque muitas pessoas começam, com o passar do tempo, relaxar na sua relação com Deus, começa a se olhar como sendo uma pessoa diferente, como sendo alguém especial, porque Deus está abençoando o seu ministério, falando através dela e colocou-a num local de destaque. Mas muitas vezes esse sentimento, essas atitudes nos levam à queda, a nos afastarmos de Deus e consequentemente perdermos a nossa salvação. Uma prova disso é o que as Escrituras nos mostram em referência ao rei Saul. Para isso nós vamos acompanhar 3 etapas da vida do rei Saul até ele ser rejeitado por Deus, para que nós possamos entender essa diferença de atitude que Saul teve ao longo do tempo. Em 1 Samuel, no capítulo de número 9, do versículo 19 até o versículo de número 21, nós lemos o seguinte: E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para a casa do teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu, filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Então aqui é um momento em que Samuel ia para ungir Saul a rei. Saul estava procurando as jumentas do seu pai, sai, o moço que estava com ele, seu empregado, dá a ideia de procurarem o vidente. Samuel, tendo sido alertado por Deus, vai ao encontro de Saul, já sabendo que ele era o escolhido para reinar. E ali, no momento de seu chamado, ele reconhece que ele era o menor na tribo de Israel, né? Da menor família, da menor tribo de Israel. Ele não se vê capacitado, ele não se vê em condições de estar na posição a qual Deus o estava chamando, e assim somos nós. Nós não somos capazes, nós não podemos, nós lutamos contra nós mesmos a cada dia. Se nós estamos numa determinada situação, se nós estamos numa determinada posição, é pela misericórdia de Deus. É porque Deus nos escolheu, nos está capacitando e principalmente está nos mantendo ali. Quando nós não fizermos mais a vontade de Deus, nós vamos cair. Deus vai nos tirar e colocar outro, assim como aconteceu com Saul. E o princípio dessa queda nós vemos no capítulo 13 de 1 Samuel, do versículo 11 ao versículo de número 13, que nos diz assim: Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. E disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda à face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Procedestes neciamente.
e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então, foi uma prova de Deus. E nós passamos por provas. Deus, às vezes, quer nos mostrar o que nos falta, quer nos mostrar o que nós precisamos fazer e nós não entendemos. Saul achou que por ser rei tinha que ter prioridades no atendimento. O profeta não poderia se atrasar. E começam as desculpas, os blá blá blás, que vem desde a queda do homem em Gênesis 3. Mas nós precisamos entender que é tudo no tempo de Deus e não no nosso tempo. Não adianta nós termos pressa para fazermos as coisas, porque nós não vamos ter a aprovação de Deus. E um reino que era para ter sido abençoado foi substituído por um outro rei e sacramentado no capítulo de número 15, no versículo 20 ao versículo de número 23, que diz assim: Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Ameleque, os amalequitas, destruí totalmente. Aqui ele já começa a usar de mentiras para com o homem, para se manter na sua posição, porque a ordem de Deus era para matar, inclusive o rei, não era para levá-lo vivo, e nem pegar nenhum despojo. Saul, como nós vamos ler, joga toda a culpa em cima do povo e se justifica dizendo que obedeceu. Mas o homem de Deus já tinha tido a direção de Deus. Para o homem nós podemos mentir, mas para Deus não. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Deus já não era mais o Deus de Saul, não era mais o Deus de Israel, enquanto Saul estivesse sobre o povo. Tanto que ele diz para Samuel que o povo queria oferecer holocaustos para o teu Deus, para o Deus de Samuel, não para o Deus do povo, não para o Deus do rei. Esses pequenos detalhes nós começamos a ver como o coração da pessoa muda. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ou seja, para Deus, a desobediência, a rebelião, como foi a de Satanás, é como qualquer outro pecado condenado nas Sagradas Escrituras. É como a idolatria, pois você está adorando ao Deus da mentira. E a palavra de Deus nos diz que nós não podemos servir a dois senhores, pois nós vamos agradar a um e desagradar a outro, porque as leis, as normas, os mandamentos, aquilo que nós devemos fazer será diferente de um para o outro. Que nós possamos ter em mente que não é o nosso eu que deve ser agradado, pois agradando ao nosso eu, nós estamos a caminho de agradar a Satanás. Não é dando jeitinhos na palavra de Deus que nós vamos servir a Deus. Não é fazendo coisas por fazer que nós vamos conseguir comprar a Deus. Nós nos achegamos, nos aproximamos de Deus através da verdadeira fidelidade e obediência a Ele. Muito bem, irmãos, mais um Bate-Papo Cristão vai terminando por aqui. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o assunto que nós refletimos hoje. O seu comentário, a sua ideia, a sua opinião, a sua experiência é muito importante para enriquecer as reflexões aqui do canal e a nossa comunidade. Ainda não faz parte da nossa comunidade? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, participe dos nossos encontros todos os domingos aqui no YouTube, diariamente lá no Instagram e agora às quartas-feiras aqui no YouTube também nós temos
a aula da Escola Bíblica Dominical, falando sobre a lição da semana. Você assiste ali entre terça e quarta, eu estou decidindo o dia, a aula aqui, e frequenta a sua escola dominical, já com uma ideia do assunto, para enriquecer ainda mais o seu conhecimento da palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo com quem às vezes está desanimado, partindo para esse caminho. Quem sabe Deus possa, através do Espírito Santo, com este vídeo, fortalecê-lo e ajudá-lo. Deixe o seu like nesse vídeo para que o YouTube entenda que o conteúdo aqui é importante, edificante e possa levar o nosso canal para mais pessoas. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e até o nosso próximo encontro.